Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta mais uma vez, pessoal. Ih, Paulinho não voltou ainda. Então, agora estamos de volta, pessoal. Paulinho fez uma pausa para tirar sua água do joelho, mas já voltamos para o segundo bloco desta parola 106, a terceira dentro do tema Resgatados por Cristo. Ao longo desse mês, nós estamos contando e conversando sobre pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram as suas vidas resgatadas. Isso mesmo, resgatadas, vai muito além do que simplesmente a cura física para aquela sua enfermidade, para aquele seu momento. Então, as palavras estão incríveis. Há 2 semanas atrás, nós já falamos sobre o leproso, falamos semana passada sobre o cego de Jericó, e essa semana nós estamos falando sobre o paralítico do tanque de Betesda. Meninos, primeiro bloco a gente deu uma pinceladinha a respeito do ambiente, vamos dizer assim, propriamente dito, né? O Paulinho falou da expectativa de vida, o Ilcinho falou um pouquinho do ambiente em que ele está, ambiente de fé, daquela pessoa que muitas vezes está inserida num contexto de fé, cercado de pessoas de fé, mas mesmo assim não consegue usufruir desta cura, né? E nesse segundo bloco eu quero fazer 2 provocações para a gente em específico. E a primeira provocação que eu quero fazer para vocês é assim: eu fico me imaginando uma pessoa esperando durante 38 anos uma resposta de oração. O cara que fica ali orando 1 ano, 2, 5, 10, e ele espera, sinceramente, com sinceridade de coração, que a resposta venha, a sua cura venha, e aí a gente vê dia após dia, semana após semana, mês após mês passando, e um sentimento de frustração pode invadir o coração das pessoas. E essa frustração acaba gerando essa postura de incredulidade, como o Wilson disse, né? Esperar em Deus é uma arte. Esperar em Deus é algo que vai além, muitas vezes, das nossas próprias forças, né? Então, a primeira provocação que eu queria trazer para a gente nessa parola, nesse segundo bloco, é falar um pouquinho sobre o esperar em Deus, né? Esse homem, ele esperou durante 38 anos uma cura por meio de um mover da água, mas em nenhum momento ele esperava que a cura fosse aparecer em carne e osso na frente dele. A gente muitas vezes engessa Deus dentro da nossa caixinha teológica, dizendo assim, não, Deus só se move se for dessa forma. Deus só se move se eu fizer a campanha X. Só se move se eu fizer o jejum Y. Só se move se eu subir no monte, dar 7 voltas e tomar suco de groselha. Enfim, dentro da nossa simplicidade, né, da nossa ingenuidade humana, vamos dizer assim, vamos trazer para essa cabeça do paralítico, que ficou 38 anos esperando a resposta dele vir de uma única forma. E como é que isso toma conta do coração das pessoas e o desdobramento disso vai além do que ele espera? Oráculo. Arthur, o versículo 4 diz, né, que o paralítico ele ficou esses 38 anos esperando que a água se movesse, né? Muita gente boa tem expectativas honestas em alvos errados. Eu acho que aqui a gente tem um ótimo exemplo, né? Quando as expectativas elas apontam, elas são destinadas a um alvo equivocado. Aí a gente vai ter problema, né? Quem sabe boa parte dos cristãos afastados das igrejas, aqueles que hoje se autodenominaram de uma maneira bonita, os desigrejados, né? Assim estão por causa de uma condição como essa daqui, esperando
em homens, em líderes, em doutrinas, uma resposta que não podem vir destas instâncias, né? Mas uma resposta que deveria vir de Deus. Às vezes as pessoas, eu me lembro, né, quando eu fiz faculdade de teologia, um dos meus colegas de turma, ele era pastor vinculado a um grande líder de uma grande igreja brasileira e que justamente naquela época passou também por um grande escândalo, uma grande ventania. E eu me lembro da tristeza desse rapaz, desse jovem, que num determinado momento resolveu confiar a mim a sua demanda, a sua tristeza, né? E na sua confissão, né, de tanto que ele esperava acerca do líder, tanto que ele esperava acerca da denominação, tanto que ele esperava acerca da família daquele líder e tal, né? Numa desses bate-papos eu tive a oportunidade de dizer para ele, cara, você não acha que o seu alvo que é muito honesto, que é muito leal, que é muito verdadeiro, você não acha que o teu alvo é o alvo errado? Você está apontando as suas forças e apontando a sua fé para uma direção equivocada, quando na verdade os teus olhos deveriam estar fitos em Cristo, conforme diz a palavra, né? Quando a gente aponta para o alvo errado, quando a gente olha para o alvo errado, a chance da gente acertar o alvo e errar o objetivo final é muito grande. Porque, olha só, aqui eu me lembro de uma das falas de Jesus, de uma parábola dele, quando ele fala acerca de uma separação final de ovelhas e bodes. E ele diz assim, ó, os bodes eu vou colocar à minha esquerda, as ovelhas eu vou colocar à minha direita. E os bodes, eles seriam condenados, mas eles seriam condenados questionando em cima da seguinte argumentação, olha, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz e aconteci em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, né? Quem são esses caras? São os caras que de fato fizeram muita coisa, mas envolveram-se num ativismo louco que apontava para tantas outras coisas e não para Cristo. O meu bispo, ele diz o seguinte, nós precisamos ser servos do Senhor e não da senhora. E ele se refere à senhora falando à denominação, à igreja. Nós somos servos do Senhor e não da senhora, ou seja, não podemos errar o alvo, né? Não podemos nos equivocar em referência ao que nós apontamos. Semana retrasada, a gente falou de um livro, né? Deixa eu ver até se ele está por aqui. Esse livro ele foi para mim um presente do Ilcinho. Aqui, ó. A gente falou desse livro aqui, ó. A Noiva Adúltera, né? Não. Jackson Aquino. A gente falou desse livro aqui, ó. A Noiva Adúltera. E o subtítulo é Quando um Pastor Tem um Caso com a Igreja. Né, ó, Jackson Roberto de Aquino, lá da equipe do Mevan, da equipe do pastor Luiz Hermínio. Cara, isso é errar o alvo. Isso é errar o alvo, né? A partir do momento que a gente erra o alvo, a partir do momento que a gente tem intenções legítimas com alvo diferente, com alvo errado, né, o resultado vai ser catastrófico. Esse cara, ele estava no lugar certo esperando a coisa errada. Né? Ele estava no lugar certo, como o Wilsinho falou no primeiro bloco, vendo milagres acontecer, vendo um mover tremendo acontecendo ao seu redor o tempo todo, e ao invés disso enriquecer a sua fé, isso ingessa a sua perspectiva de Deus, de cura, ao ponto dele atribuir ao mover da água aquilo que deveria ser atribuído ao mover de Deus. E vamos lembrar, né? Ali é a casa de misericórdia, né? Mas tomando o gancho do que o Arthur falou, olha que interessante, né? Enquanto o Arthur ele nos provocava, eu me lembrei da profetisa Ana, né? A profetisa Ana, quando Jesus foi apresentado no templo, diz que ela foi casada, tal, ela perdeu seu marido e ela então ela passa a se dedicar ao templo. Então a visão dela passa agora a ser o quê? Bem, o meu Redentor, ele vive.
Isso vai acontecer. Então, ela não perde a perspectiva dela. Mas esse homem, quando ele está na casa de misericórdia, e aí eu estava me lembrando daquele texto quando Jesus ele está em Cafarnaum. O que eles falam? Jesus, filho do carpinteiro, jogava bola com a gente aqui. Pô, esse cara aqui empina pipa com a gente. Que história é essa? Né? E aí ele fala, olha, eu não pude fazer muitos sinais porque o profeta na sua terra não tem honra. E aí isso não aconteceu por conta da incredulidade deles. Esse homem, olha que interessante, né? Quando Jesus pergunta para ele, queres ser curado? O verso 7 diz assim, o homem enfermo queixou-se. Ele respondeu a um questionamento de Deus, um cheque em branco, como uma murmuração. Então, você vê como a raiz de amargura que habitava no coração desse cara era tão gritante, porque eu gosto daquele texto de Provérbios que diz assim, né, que o homem tolo lhe pratica o seu mal e ele culpa a Deus, né? Ele fala, ó, isso aqui aconteceu, a culpa é de Deus. Quando ele fala que, eu tô aqui, faz 38 anos, nada acontece, ele começa a culpar, ele imputa essa responsabilidade à casa de misericórdia, ele imputa a responsabilidade ao derramamento, porque Betesda também significa lugar de derramamento. Ele culpa o anjo, ele culpa todo mundo, mas ele mesmo, ele não faz uma... Eu vou falar de uma forma aqui e talvez soe ruim, mas ele não faz uma autoanálise dele. Eu não estou falando nada contra os psicólogos, não é disso. Mas ele não faz uma análise dele, como diz o salmista, sonda-me, me conhece, vê se é em algum caminho mau. Talvez, e aí, dentro daquilo que o Arthur ele provocou a gente, talvez esse homem ele estivesse com uma fé tacanha por conta de uma raiz de amargura. Talvez ele estivesse dessa forma porque aquilo foi introspectado nele de tal forma que ele agora ele não conseguia ver mais o milagre acontecendo, cauterizou a raiz de amargura no coração dele. Por que eu estou falando raiz de amargura? E aí, Paulinho, você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas ele fala aqui, ele se queixou. Jesus, ele fala, que queres que eu te faça? Você quer ser curado? E ao invés de ele falar, eu quero, como aconteceu com o paralítico na porta de Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pum, fica em pé. O cara, pum, num salto ele levantou. Ele estava esperando, porque diz lá que vendo-lhe a fé. Então, havia uma fé envolvida. Aqui não. Então, veja que eu não consigo ver. Aí, eu vou fazer o contraponto naquilo que o Paulinho falou no outro bloco. Eu não consigo ver aqui Deus falando, olha, você vai ficar aqui por um período que você vai esperar Jesus. Na verdade, ele estava preparando o coração desse homem para que no momento que ele caísse em si, de um coração murmurento, que eu falei isso hoje aqui, um coração murmurento, de uma pessoa que murmura, que fica questionando, sabe, que fica nesse ambiente. Gente, muitas vezes, o que aconteceu com Noemi? Noemi, ela trouxe para si algo que Deus ele traz uma restauração no seu coração. Então, eu entendo quando a palavra fala que nós devemos orar sem cessar. Eu entendo quando Jesus ele fala do juízo iníquo, onde nós não devemos parar de exercer a nossa fé. Não é de vãs repetições, porque próprio Cristo lá na oração modelo ele fala, não fique fazendo vãs repetições. Mas, sabe, é você provocar aquele ambiente de fé e trazer à existência aquilo que diz respeito à palavra do Senhor. Mas eu não vejo esse homem fazendo isso. O que eu vejo é ele simplesmente propagando murmuração. E a murmuração nada mais é. Eu ouvi isso do Bill Johnson essa semana. A murmuração nada mais é de que uma máscara que o medo imputado por Satanás tem no coração do homem. Eu fiz essa provocação com vocês. Você quer uma coisa, Paulinho?
Não, pode falar, depois eu vou reagir ao que o Will falou. Tá. Então, eu fiz a primeira provocação porque eu confesso para vocês que quando eu leio essa passagem, e eu já li essa passagem várias vezes, já dei célula em cima desse texto, e a gente foca efetivamente na cura, né, mas não foca na história por trás do personagem. Eu tenho algumas dúvidas, aliás, eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa composição emocional desse cara. E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Vocês conseguem se ver fazendo 38 anos o mesmo trajeto, sabendo que não vai dar certo? Porque era isso que estava na cabeça do cara. O cara ia lá todos os dias. Mas isso o cara é ia lá todos os dias. O cara ia lá todos os dias, simplesmente para falar assim: sempre vai outra na minha frente. Gente, se um troço você está tentando há 38 anos e aquela fórmula não dá certo, a primeira coisa que você faz é: não vou mais lá. Não vou mais levantar a bunda na minha cama e vou naquele lugar. Eu vou fazer o quê naquele lugar? E aí eu trago isso para o nosso contexto. Eu sei que a gente vai focar isso mais no terceiro bloco, mas você usou uma palavra que eu queria ter usado isso antes e você foi muito feliz nisso, Will. Que é o grupo dos murmuradores. Por quê? Porque esse cara não passava o dia inteiro das 7 da manhã às 7 horas da noite em silêncio, olhando para a água, assim, esperando a água se mover. Certamente esse cara ficava conversando com outras pessoas que estavam na mesma condição que ele, ou até, quem sabe, como o Paulinho fala, em situações piores do que ele, e eu fico tentando imaginar o que seria a conversa desses caras lá. Tá vendo, fulano? Assim, não era fulano, não. Ele falava assim, tá vendo esse anjo aí? Custava ele ter feito aqui comigo? Não, teve que ir naquele ali, ó. É capaz de ele falar assim, olha aqui, olha o outro ali. O outro só tinha uma unha encravada. E o anjo foi lá, o pedicure do celestial, né? Basicamente deve isso. Deve ser o queridinho do anjo. Né? Deve ser o queridinho do anjo. Então, assim, gente, essa coisa na minha cabeça me martela, porque, assim, não é só a data, não é só o contexto, não é só a cura. Vamos tentar imaginar essa cena desse cara acordando de dia, acordando de manhã cedo durante 30 anos, mais de 30 anos. Eu vou lá. Sabe o que me lembra? Me lembra aqueles idosos que ficam na fila do banco, que chegam às 7 horas da manhã na porta do banco para poder ser atendido às 10, para não ficar 15 minutos depois esperando para ser atendido. Então, ele prefere esperar 3 horas antes do banco abrir, para não ficar esperando 15 minutos depois, né? E me lembra muito essa cena, né? Desses caras que iam se encontrar todos no tanque de Bethesda, porque devia ser um ponto de encontro, né? Um point de rolê das pessoas que estavam, porque eles sabiam que não ia todo mundo ia ser atendido naquele dia. Nem todo mundo ia cair no tanque naquele dia, né? E aí você fica imaginando, se você é um paralítico, se você precisa de uma cura, se você está há 38 anos, cara, você não vai ficar sentadinho na borda ali, com a perninha balançando, só esperando para tombar para frente? É óbvio que você vai ficar no possível. Não, mas aqui também está escrito algo, né? Ele estava deitado, né? Então, ou seja, ele nem se posicionava de repente, sei lá, o anjo sem querer tropeçar nele, ele cai na água. Nem isso. Nada, ele ficava deitado. Eu acho que a maca que fala aqui não era maca. Não era maca, era aquela esteira de praia. Ele deitar e falar, bom, está na hora do meu... Banho de sol. Ele ia para o Beach Park em Jerusalém. Ai, meu Deus. Eu tenho essas conclusões, assim. Segue aí que nós temos mais 2 minutinhos para fechar esse bloco. Vamos lá. Não, por que eu acho que tem um ponto de convergência muito forte em cima daquilo que eu falei no primeiro bloco e em cima do que o Wilson falou agora. Ele falou, não, eu vou trazer um contraponto, mas não é tanto um contraponto não, cara. A conclusão desse texto, um pouquinho mais para frente do término da passagem em si, do episódio em si, quando Jesus vai ser indagado acerca do porquê ele curou esse cara num sábado, Jesus ele diz assim, cara, eu estou trabalhando porque meu pai não parou de trabalhar.
né? Então aqui, na verdade, o que eu enxergo é uma dimensão intencional do trabalhar de Deus, e perceba, aqui de maneira nenhuma eu quero abrir uma brecha para pensar universalismo de salvação, tá? Mas, de fato, aqui é perceptível, é visível que essa cura não é condicionada à fé desse cara, que a fé desse cara era comprometida, né? Na verdade, o murmúrio, que eu concordo com o Ilcinho, esse cara ele caiu numa condição de murmúrio, de murmuração. O murmúrio afasta Deus. Se a gente for ver Êxodo capítulo 16, é isso que a gente vai ver. Deus fazendo maravilha no meio do deserto, porque o povo está murmurando no pé do monte. Deus manifestava-se para Moisés no monte, né? Agora Deus sai do monte, o povo está no monte, no lugar da manifestação, e Deus vai fazer maravilha lá onde antes o povo estava, no meio do deserto. Né? Por quê? Porque o murmúrio simplesmente afasta a presença de Deus. Deus é atraído pelo louvor e ele é repelido pelo murmúrio. Né? Êxodo 16 me dá liberdade de pensar dessa maneira. Esse cara aqui, quando eu digo que Deus permitiu que ele ficasse nessa sala de espera por tanto tempo, é justamente para que seja uma lição muito maior do que a ele mesmo. Porque se a gente for ver bem, no decorrer do texto e no desfecho dessa história, quando esse cara entrega que foi Jesus que o havia curado para os judeus, a impressão que dá é que esse sujeito ele não gostou muito da cura, não. Ele gostava de ficar ali jogando dominó na sala de espera do hospital, né? Na sala de espera da água que sacode e cura e faz um milagre. A impressão que dá é essa, né? Que, pô, Jesus me tirou dessa condição, cara, que eu já estava acostumado a viver, né? Que eu já estava acostumado a lidar todos os dias. No fundo, essa lição acaba sendo uma lição, mais uma, né? Das lições de um ministério contracultural, né? Que era o ministério que Jesus vinha executando no meio dos judeus para os quais Jesus era esse paradigma, né? Essa pedra no sapato. Deixa eu usar esse termo aqui. É o estorvo, né? Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda pausa aqui, então. Vamos parar esse segundo bloco, a conversa esquentou, então nós vamos fazer uma segunda pausa para a água, né? Vamos dar aquela respirada, e no sabadão estaremos de volta com o terceiro e último bloco desta parola de número 106, a terceira dentro do tema Resgatados por Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube e também no Spotify, em formato de podcast. Eu já ia falar no Podify, no formato de podcast. Já ia fazer essa melecaiada toda. E sabadão a gente está de volta, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.